Ela maior aqui, o meu amigo e parceiro aqui, querido Sérgio Craveiro. Sérgio, antes de mais nada, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por ter aberto espaço na tua agenda aí para compartilhar um pouco conosco aí o teu conhecimento. O Sérgio, eu digo aí, eu tenho algumas pessoas que são meus amigos do mercado condominial, pessoas que a gente vai desenvolvendo relacionamento durante um bom tempo, e o Sérgio é um desses caras. É um desses caras que a gente tem amizade aí há mais de 15, 20 anos aí desse mercado, e tem um grande carinho de ser amigo dele, né? Assim como várias outras pessoas, muita gente boa que existe no mercado condominial. E o Sérgio tem uma história no mercado condominial muito grande, né? O Sérgio é o primeiro síndico profissional do Brasil, para vocês terem ideia. Então, ele está aí nessa balada faz alguns anos, né? Sérgio, obrigado por estar aqui, querido. Obrigado por estar com a gente aí. Ô, Paulinho, tudo bem? Eu que agradeço. Obrigado, boa tarde a todos, síndicos, gestores, profissionais do mercado condominial que estão aqui presentes. Uma grande alegria, meu amigo. Obrigado pelo convite. Vamos falar se tem morador difícil no condomínio, né? Não... Será que tem? Será que tem? Será que tem? O Sérgio, gente, para quem não sabe, o Sérgio, ele também é presidente aí da CONASE, que é a Confederação Nacional dos Síndicos, ele também desenvolve o MBA, o Sérgio faz eventos no Brasil todo aí, com o CONASE, ele também tem a certificação dele, que é a FGV CONASE de síndico, enfim, o que não falta para o Sérgio é projeto, tá? E um cara que está sempre aí trabalhando para que a gente, de alguma forma, consiga melhorar o mercado condominial, até porque é aquilo que a gente sabe fazer, né, Sérgio? A gente aprendeu e depois não tem aquela coisa, né? Cachorro velho não aprende truque novo, então nós temos que aprender aquilo que a gente sabe, né? Entregar conhecimento naquilo que a gente sabe, né? Desenvolver olha o site novo da CONASE aí, vê se está bom aí, ó, conase.org.br. Ali você tem todas as informações. E o Paulinho é coordenador do nosso MBA, né? O Paulo isso, a honra de estar por lá. O Paulo é mestre, então tem muito que passar para vocês também, né? Para poder falar sobre o MBA, que está sendo um grande negócio, o MBA, e o curso de síndico profissional também, que a gente está na Black Friday, né? Também. Isso, esse site novo aí, né? A gente está na Black Friday e adquirindo o curso, inclusive, faz a prova do exame da Fundação Getúlio Vargas, né? Está incluso os dois. Então tem bastante coisa legal acontecendo aí no mercado e a gente está bem animado aí com tudo que está acontecendo, viu? Maravilha, maravilha. Gente, conheça, porque conhecimento é importante demais, faz parte, é fundamental. Bom, vamos lá então, Sérgio, vamos falar de um assunto que, digamos aí, existe muito hoje. E se você já tem, gente, uma pergunta, se você tem um caso no teu condomínio, aqui, gente, o espaço é aberto para a gente conversar à vontade. Tem um caso, uma situação no seu condomínio, traz aí, para a gente falar. E hoje, Sérgio, eu quero muito falar sobre essa questão de moradores difíceis, né? Tem horas que a gente tem que pensar 1, 2, 3 vezes para você não perder a razão, né? Eu digo. Para você não perder. Eu tenho uma moradora, uma conselheira minha que é nova no conselho, ela entrou agora na minha última reeleição, e de fato ela está me tirando ali a minha paciência. Eu tô exercitando, viu? Estou aprendendo ali ser um pouco mais paciente. Mas não é fácil, né, Sérgio? Não é fácil, não. O ser humano sempre foram difíceis, né? Até eu, às vezes, falo com a minha esposa, falo com as minhas filhas, com a minha mãe, até eu, às vezes, me sinto difícil, né? Às vezes a gente não acorda bem, né? A gente não sabe como que a gente acorda, né? Então a gente não pode depender do humor das pessoas, né? Isso acontece com as empresas em geral. Estamos falando do mercado corporativo, uma empresa que tem aí em qualquer lugar, qualquer grande centro comercial do país, aí no centro de Curitiba, você que é de Curitiba, tem aí uma empresa que tem ali 50 funcionários, né, uma empresa que fornece um serviço A, B, C, e aí você tem pessoas que trabalham, né, e um grande diferencial, o Paulo e turma, né, é você tratar o condomínio como essas empresas. O que a gente pode fazer dentro do mercado condominial, né, para tratar o condomínio como empresa, para tratar o condomínio, peraí, estamos falando aqui de algo corporativo, a gente está falando de negócio aqui. O morador, inconscientemente, quando fala com você, ele fala de negócio. Por quê? Porque ele quer saber quanto que valorizou o imóvel dele. Então, eu comprei no meu apartamento aqui, paguei R$1 milhão. Eu contratei você síndico, você Gisele, você Roberto, você Marcelo, Solange, que estão aqui na ponta aqui, que eu estou olhando aqui, né, aqui do ladinho.
E aí, ele depois de um ano, ele vai dizer assim, esse prédio está um lixo, esse prédio não está sendo limpo, esse condomínio aqui não sei o quê. Ele vai reclamar de alguma coisa, ele está vendo que alguma coisa não está boa, né? E aí, ele vai reclamar de outros moradores, que é o assunto que a gente vai entrar aqui, né? Ele vai reclamar de outros moradores, vai ver você como uma espécie de líder, uma espécie de culpado nisso, mas inconscientemente, ele quer valorizar o imóvel dele. Ah, se eu quiser vender meu imóvel aqui, não pago nem 800 mil e eu paguei 1 milhão. Imóvel é a única coisa que você compra na vida, que você investe e retorna dinheiro. Não existe outra coisa que você coloca dinheiro e retorna dinheiro, né? Tá, tem ações de valores, das bolsas de valores? Tem, bacana, mas você perde também. O problema é que imóvel, você nunca vai perder dinheiro. Então você trabalha com um negócio que você tem que colocar na cabeça das pessoas, consciente e também inconscientemente, que elas têm que trabalhar em cima de valorização imobiliária, junto com você, síndico. E aí, em 2000, eu fui estudar em Chicago, né? Eu vivia a cultura americana, e depois de lá para cá conheci a cultura de outros países também, e senti que existe uma situação aqui no Brasil muito peculiar, muito atípica, que é assim, eu tenho um problema, o problema é meu, eu dou para quem eu quiser. Então, assim, se eu vamos falar agora de vereador. Eu votei num vereador, né? Só que eu nunca cobrei daquele vereador nada, eu votei naquele vereador porque ele disse que ia ter segurança pública para o meu filho de 12 anos andar na rua tranquilo, ele falou que ia ter transporte público para eu andar de ônibus e deixar meu carro em casa, só que não está acontecendo nada disso. Assaltam o transporte público, não tem ônibus, assaltaram o celular do meu filho no meio da rua, então eu vou cobrar do vereador alguma coisa para botar a culpa nele, porque eu votei nele. Na cabeça dele, é a mesma coisa com você, síndico. Você, síndico, eu votei em você, síndico. Então, se o prédio, se tem um morador, se o condomínio está sujo, eu vou reclamar com você. E eu nunca vi nada diferente disso que eu vou falar agora. O síndico falou, pô, se está sujo, eu vou mandar limpar então, tá certo, desculpa, peço desculpa para você. Muitos síndicos, né, fazem isso, e é papel do síndico fazer isso. Mas o grande problema, tá, quando um morador reclama do vizinho de cima, né, que vale uma parte aqui, eu não dormi essa noite toda, porque aqui em cima, a pessoa que mora aqui em cima estava fazendo pegadas, parece que estava andando de calcanhar, entendeu? Tava, o tempo todo, começou 10 da noite, foi para 2h30 da manhã. Eu não conseguia, eu não sei se era som alto, aquele putz de som, eu não sei o que era, mas em cima de mim estava aqui. Como eu não sou um cara chato e estava de bom humor, eu fui tentar dormir, eu consegui dormir ali depois, tirar uma sonequinha, mas eu não vou ficar chamando o síndico do meu prédio, que não sou eu, né? É um síndico profissional, inclusive o João e eu esqueci o nome do sócio dele lá. Eu não vou ficar passando mensagem para ele ou gravando áudio aqui, olha aqui, ó, estão batendo aqui. Mas eu vou falar com a menina aqui de cima. Eu vou chamar ela para conversar hoje ou amanhã, quando tiver oportunidade, porque é isso que a gente propõe. Se eu tenho um problema com uma pessoa, eu vou resolver com aquela pessoa. Se está o cachorro dela latindo, se está o som alto, se a pegada dela só está me incomodando aqui, eu tô aqui em casa nesse momento, tem uma parede bem aqui, ó, a uns 4 metros de mim aqui tem uma parede. Essa parede tem um outro apartamento do lado de lá. Eu poderia chamar este outro proprietário para vir aqui e escutar o que está acontecendo, mesmo que não incomode ele, mas que ele vire testemunha minha. Então, eu não chamei o síndico. Por que eu não chamei o síndico? Porque eu vou colocar ele numa situação, numa celeuma, que eu já sei que ele não vai conseguir sair, que é o seguinte, problema de cunho pessoal. Então, quando a gente fala de morador difícil, a gente tem que logo assimilar em problema de cunho pessoal. Eu falei logo no começo aqui que às vezes eu acordo difícil. Eu me sinto um cara difícil. Eu às vezes até falo para minha esposa, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou fácil, para mim não está legal. Ou seja, eu estou com um problema pessoal. Eu estou com algum problema. E isso não é coisa inerente a mim, não. Todos vocês aí têm problemas pessoais também. Ou com a família, ou com o trabalho, ou com alguma coisa. Eu espero que tudo se resolva. E a gente acorda todo dia para resolver problema nosso e dos outros também. Entendeu? Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que se eu tenho um problema de cunho pessoal, eu tenho que resolver. E se eu tiver que pedir ajuda do síndico para resolver, que eu peça ajuda do síndico. Se for envolvido o condomínio, aí agora a situação muda de figura. Por exemplo, eu estou devendo o condomínio, então eu vou resolver com o meu síndico do prédio. Síndico, estou devendo o condomínio.
Você me faz em 3 vezes aí a parcelinha ali, porque eu passei mal de grana, tive que comprar algumas coisas a mais aí para, sei lá. E aí você divide. Aí eu tenho um problema com ele vai dizer, divido para você em 3 vezes, Sérgio, está aqui os 3 boletos, resolvido o assunto. Agora, eu chegar para o síndico e falar, olha, tem uma moça aqui em cima, que eu sei que moram 2 mulheres aqui em cima, é um casal, né? São casadas as duas, e uma delas ficou pisando com o calcanhar ali. Eu não sei porquê, mas ficou pisando com o calcanhar. E aí, esse problema é meu. Ou eu falo com ela para resolver, ou eu chamo uma testemunha para virar um problema condominial, e aí sim o síndico tem que resolver. Então, olha que interessante. Vocês aí, o Paulo chegou e falou assim, olha, veio com o problema de vocês aí que o Sérgio vai ajudar a resolver, eu vou ajudar a resolver. Com certeza, estamos aqui para isso hoje, nesse momento. Só que a primeira coisa que eu vou falar é isso. Pegue sempre 2 assinaturas, que aí sim vira um problema condominial. A palavra condomínio, o termo condomínio vem de domínio de mais de um. Ou seja, mais do que uma pessoa mora lá. Se eu chegar e falar, reclamar do meu apartamento de cima com o meu síndico, ele tem que sair dessa maneira. Sérgio, isso daí ninguém reclamou, só você. Então, é um problema entre você e a moradora. Você tem que resolver lá com ela. É isso que ele tem que falar para mim. Isso que ele tem que responder para mim. Eu sou síndico do condomínio, eu resolvo problemas condominiais. Aí tem um cara, sei lá, em algum outro apartamento do prédio, com som alto, incomodando 3, 4, 5 pessoas. Ou cachorro latindo, né, incomodando 3, 4, 5 pessoas. Aí, essas 3, 4, 5 pessoas têm que registrar uma reclamação por escrito, e aí sim passar isso para o síndico. Essa é a ideia. Esse é o projeto de se viver com pessoas difíceis. Ô, Né? Sérgio, eu sempre costumo falar muito que o síndico ele tem guerra que não é dele. Tem briga que não é dele. Tem briga que não é nossa, gente. E não dá para a gente entrar. Né? Sim. Tem briga que não dá para a gente entrar, em bola dividida que não é situação nossa. Só a Érita aqui pediu uma palavrinha aqui. Ô, Érita, pode falar, querida? Olá, boa tarde. Tudo bem? Érita, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Aproveitando só que falou dessa situação, que eu estou passando por uma situação, quando nós temos um condomínio grande ali do prédio, né? E quando uma casa do lado reclama que, teu condomínio aí, os moradores estão, não se sabe quem, né? Ela só fala assim, os moradores estão jogando lixo e tá caindo aqui na minha casa. O que eu faço, assim, uma orientação? Eu não achei nada ainda sobre isso, porque eu falei para ela, o máximo que eu posso fazer é passar um aviso, pedir para o pessoal colaborar, só que ela falou que é bem frequente, mas não tem como saber qual janela de qual andar que está jogando. Érita, isso é uma situação que eu passei várias vezes. Inclusive, você lembra da dupla sertaneja Diego e Robinho dos Santos, né, que jogou no Santos lá em 2002, 2003, né? Eu passei uma situação no prédio onde morava o Diego, né, do Santos. Era um prédio chiquíssimo ali em frente à Praia de Santos. E ali, você não faz ideia do que estava acontecendo. Estavam jogando, chegaram a colocar fezes, que aparentemente humanas, dentro de um saco de um supermercado conhecido no Brasil inteiro, e jogaram na casa do lado. Olha só, uma casa que tinha em frente à Praia de Santos. Isso foi uma das coisas, fora cotonete, enfim, papel molhado. Já vi fralda assim voando para todo lado. Fralda sim. Não falaram, mas alguma coisa aconteceu. Aí sabe o que o síndico fez, o seu Roberto Bontempi? Ele fez o seguinte, de tanta reclamação, o que ele fez? Ele virou uma câmera do lado, ele botou 3 câmeras para o lado, para a lateral do prédio que fazia vizinho com a casa. E foi descoberto que era do 8º andar do 83, né, do apartamento 83, do 8º andar, e que lá moravam um casal de médicos do Equador, olha só que história, um casal de médicos do Equador, e que viram que naqueles dias que estavam jogando as coisas, né, esse saco do supermercado com essas coisas aí dentro, a única doméstica que trabalhava lá, né, a secretária deles, que ajudava ali na limpeza do apartamento, então, não estava. E eles também não tinham filhos. Ou seja, era só o casal. E olha que coisa, a gente chegou à conclusão que era um dos dois que jogava esses negócios. Olha só que situação. Aí eu lembro que eu até mostro isso no curso, mostro isso, uma carta, uma R, eu mostro a carta, e depois que eu falo que na próxima oportunidade vai ter multa, de repente parou. E não foi só ele que parou.
Não foi só esse saco do supermercado com essas coisas, né, fétidas dentro do saco. Parou também cotonete, parou caixa de fósforo, parou tudo. Ou seja, provavelmente eram eles que estavam jogando. Então, assim, já teve outros casos também, inclusive em Curitiba, de uma mulher que ela... Foi aí na 7 de setembro, inclusive, um prédio de 15 andares, né, que ela ficou jogando a roupa do marido pela janela e filmaram. Isso tem bastante aí, isso tem bastante. Os três que estão aí vão jogando. Eu recebi esse vídeo aí também, eu recebi, e aí a mulher gritava e o pessoal do prédio da frente filmava ali. Foi perto da Praça Japão, foi no condomínio ali, porque tem muito prédio comercial ali, mas tem um residencial, um outro residencial ali. Enfim, essas coisas, Érica, assim, o que eu acho que você deve fazer? Mandar uma circular primeiro para ver se para. Se não parar, reúne os membros do conselho, reúne o corpo diretivo do condomínio e tenta fazer esse negócio da câmera. E aí, quando você instalar a câmera, no dia seguinte você manda outro comunicado para o pessoal que faz vizinho com essa casa. Fala, olha, instalamos uma câmera, né, com o auxílio do conselho, com a ciência do conselho do condomínio, para que, se for observado qual é o apartamento, a gente vai ter obrigado a multar, devido ao fato de que essa pessoa, por exemplo, fez um boletim de ocorrência na polícia, ou vai tomar providências cabíveis. Pede para ela, Érica, se você ainda não tem nada por escrito dela, pede para ela fazer por escrito para você. Fala, moça, você pode fazer algo por escrito, mandar até uma notificação extrajudicial seria importante você pedir para ela te mandar, entendeu? Seria importante, tá? Porque aí você registra essa situação, mostra para o conselho a que pé chegou essa situação, e aí você tem armas, né, armas entre aspas, né, armas para chegar para o conselho e falar, olha, tá aqui, eu preciso, né, mensagem no WhatsApp, apesar de ter valor, porque você pode fazer uma ata notarial, você pode fazer uma série de coisas, eu acho que tudo bem, mas eu acho que tem mais valor, de repente, você receber uma notificação, uma carta dela com essas fotos, esses textos que ela escreveu no WhatsApp, manda ela colocar numa folha de sulfite e registrar isso com você por escrito, sabe? Eu sou a base da velha guarda, né? Apesar de o WhatsApp ser tudo certo, você apaga a mensagem, ela apaga também, e aí como é que fica? Troca de celular, apaga-se as mensagens, perdeu o seu negócio com o tempo, entendeu? Aí tem que chamar lá o pessoal da garotada de Israel para recuperar as mensagens perdidas, né? Entendeu? Eu faria dessa maneira, viu, Paulo? Deixa eu dar uma outra dica, Érica, eu já fiz isso. Às vezes funciona, às vezes não funciona, mas você não vai perder muita coisa, você não vai investir pelo menos. Eu já pendurei, Sérgio, não sei se você já fez essa artimanha, eu já falei para os moradores que estava acontecendo um problema em tal lugar, sempre lixeira, né? Um joga lixo aqui, outro ali, falei, gente, a gente vai colocar uma câmera aqui na lixeira para que a gente consiga aqui monitorar isso aqui. E aí eu instalei uma câmera ali, mas era uma câmera fake, Sérgio. Eu só peguei uma câmera velha e pendurei ela ali, quando o condomínio não tinha dinheiro, nada, só penduramos a câmera e apontamos ali. Funcionou já. Parou o fervo. A tal da câmera é uma beleza, viu? Ajuda em uma série de coisas. Deixa eu abrir aqui agora para Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora, você pediu a palavra, né? Pode falar, querida. Boa tarde a todos. Saudade de quem, moça? Também, professor. Eu estava meio longe dos encontros, né? E hoje eu resolvi entrar porque eu tenho um fato que eu vou tentar ser bem rápida. É meio triste, já chorei muito por causa disso, tá? E talvez vocês possam até me ajudar nessa situação que eu estou passando. Eu estou com um processo judicial e eu perdi, o juiz já deu a sentença, né, de crime de injúria racial. E isso é problema, né? Não aconteceu isso, entendeu, professor? O pior, o mais triste para mim é que não aconteceu. Foi um fato causado com o inquilino. O senhor sabe como é que é inquilino, chega nos condomínios, eles querem mudar as regras, eles não querem se adaptar à regra, querem que as regras sejam mudadas para eles, né? E foi o que aconteceu. Era uma família, né? Uma família indígena, tá? Era uma família indígena. E eles moraram aqui 3 anos, inclusive eu indiquei eles para o proprietário, né, para morar aqui, e eles causaram diversos problemas no condomínio, e dentre o causador do problema maior foi que todo mundo aqui só tem uma vaga de garagem, e eles sabem disso, e ele, sendo esperto,
ele alugava a vaga dele e usava a vaga de visitantes, né? E eu mandei multas para ele, provando com foto, as vagas de visitante aqui são pintadas de vermelho e numeradas, né? Então, eu tinha como provar que ele usava as vagas de visitante diferentes, não era a mesma, né? Mandei a notificação, mandei com multa. E ele veio recorrer essa situação, dia 3/2 de 2022, esse fato ainda. E eu falei para ele, conversando com ele, no salão de festa, numa área que tinha câmera filmando, que eu não poderia tirar a multa, né, que ele realmente estava errado. A gente conversou e nessa conversa a mulher dele avança para me bater. E eu só coloco a mão e defendo isso, está tudo registrado. E quando foi 10 dias depois, tipo no dia 11/2 de 2022, eles achavam que eu ia na delegacia denunciar o fato deles, aí eles foram na delegacia. E aí eles inventaram essa injúria racial que aconteceu, para o senhor ter uma ideia, 28/11 de 2021. Ela inventou, e eu não tinha mais as filmagens das câmeras. E eu não tenho como provar minha inocência. Mesmo assim, eu levei o agente de portaria na época, que nem trabalha mais no condomínio, levei uma vizinha e levei o rapaz da administração. E ela levou uma testemunha que não existiu isso, essa história, não existiu esse fato. Ela disse que eu cheguei na piscina, ela diz o horário, e aí eu falei que eles eram os indesejáveis ali, que o lugar de índia era na Oca. Mas isso não aconteceu, nem a testemunha mora aqui no condomínio, não aconteceu nada disso, e eu não consegui provar a minha inocência. Quer dizer, para mim eu provei, só que o juiz entendeu que faltou, e me condenou. E eu recorri agora, recente, foi dia 2 de outubro a audiência, e saiu a sentença agora, 2 semanas atrás, e eu recorri. E aí eu estou esperando, né, isso daí, mas o que eu quero dizer com isso? Para nós síndicos fica muito difícil, né, essa situação, que é a primeira vez que eu estou passando assim, de não conseguir provar. Eu falei para o juiz, excelência, é difícil provar uma coisa que não aconteceu. Eu não tenho mais as câmeras, né, porque já se perderam, era no máximo 15 dias, e eles não provaram nada aqui. E como eu vou me defender de uma história que não existiu? Eu não fiz isso, eu não falei isso. Mesmo assim, eu fui condenada. Injúria racial. Essas questões, né, Sérgio, sempre é complexo até da gente opinar, porque tem que ter acesso a todo o processo para entender melhor, mas sempre cabe a quem acusa o ônus da prova. Isso. Eles têm que ter esse ônus da prova aí, né? Se não teve. O ônus da prova fica extremamente complicado, né, Sérgio? Na verdade, assim, auxiliadora, você me chamou a atenção para explicar algumas coisas para a turma aqui, mas para alertar, né, explicar. Porque, assim, eu já passei por isso também, Agora, tem que ver quem é o seu advogado, porque, assim, o advogado, na hora que vai olhar o processo, ele vai olhar o que tem de prova da outra parte, porque na hora que o sistema acusatório, na hora que entrar com o processo, vai dizer assim, tá, mas houve essa conversa entre você aí leva a testemunha. Testemunha não pode mentir por crime de perjúrio, ou seja, se falso testemunho, você é preso na hora. Agora, como que essa testemunha fala? Porque, assim, quem acusa vai acusar qualquer coisa, pode mentir, pode fazer o que quiser. Quem se defender, que é você, também pode mentir, pode falar a verdade, pode fazer o que quiser. Mas as testemunhas, não. As testemunhas têm que falar a verdade na frente do juiz. Se essa outra pessoa levou uma testemunha que ela não estava lá, você tem que arrumar alguma maneira junto ao seu advogado para falar que foi o que aconteceu comigo. Eu consegui provar com uma testemunha, na época do Orkut, que a testemunha não estava no condomínio, que estava num bar com um amigo. Nós printamos a tela e levou. Foi um dos primeiros casos, inclusive no Brasil, que começou a se usar a rede social para se defender ou para acusar essas situações de processo. Hoje é comum isso, né? Hoje você tem Instagram, foto aí de influencer fazendo besteira, aquelas coisas todas lá. Mas nessa época que tinha Orkut, foi um dos primeiros, inclusive. Foi que aconteceu algo semelhante comigo, e que eu provei que essa pessoa estava num bar e que não estava no condomínio no momento, e que não tinha acontecido caso nenhum daquilo. Simplesmente a testemunha foi para a audiência, na segunda audiência, ou terceira audiência, não lembro, e o juiz mandou ela sair dali presa. Ela saiu, obviamente, 2, 3 dias depois, e cumpriu a pena, o processo foi extinto, e cumpriu a pena lá com
ajuda à sociedade, enfim, essas coisas. Então, na verdade, falar do que aconteceu para nós que é extremamente difícil opinar ou saber o que aconteceu com você. Mas o mais importante, Maria Auxiliadora, veja, você falou que você indicou para o proprietário essa família para estar lá no condomínio, quer dizer, você conhecia essa família e hoje vocês estão brigaram, acabou tendo esse desentendimento, se houve ou se não houve, não é o caso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, às vezes dentro da própria família tem isso, né? Eu já vi filho colocando processo trabalhista numa padaria contra o pai. Contra o pai. O pai era o dono da padaria e o filho entrou com processo contra o pai, né? Então, assim, a gente fica indignado. Uma pessoa escreveu aí também que já foi também sentenciada e acabou não fazendo nada. Isso realmente é uma coisa triste, mas cabe a gente também provar o contrário. E aí, me alertou o que essa tua conversa, Maria Auxiliadora? Que é muito importante falar aqui. Eu tomei a liberdade de um tempo para cá, de 2005, eu lembro ali, 2004, 2005 para cá, nunca mais conversar com o morador sozinho. Se o morador quiser falar comigo sobre qualquer assunto, Sérgio, eu quero ver a pasta de janeiro. Sérgio, eu quero falar contigo porque não sei o quê. Quando chega a mensagem no WhatsApp, eu preciso marcar com você amanhã às 3 horas. Você pode falar comigo? Posso, sem problema nenhum. Eu chamo o subsíndico, chamo o zelador, eu chamo quem quer que seja, até outro morador. Senta aqui comigo, o rapaz aqui quer conversar comigo. Nunca mais na minha vida eu conversei com um morador sozinho, seja quem for. Então vale esse alerta aí para todos vocês, tá? E isso serve de testemunha nos próximos processos. Vamos supor que o ano que vem alguém invente qualquer coisa semelhante, que a Maria Auxiliadora fez a mesma coisa. Você começa a chamar todo mundo que você já chamou para participar de reunião, e aí essas pessoas vão chegar na frente do juiz, 3, 4, 5 pessoas, falando, não, a Maria Auxiliadora, toda vez que tem uma reunião com o morador, ela me chama para conversar junto. Ela me chama, eu sou subsíndico do prédio, ela me chama para conversar junto. Então, aí essa pessoa vai dizer que você fez uma injúria racial, por exemplo, contra essa pessoa, vai dizer assim, tá, mas a Maria Auxiliadora não tinha ninguém perto do lado conversando? Não tinha. Mas ela sempre chama alguém, por que naquele dia ela não chamou você? Então, o juiz começa a desconfiar do sistema acusatório, ou seja, quem te acusou, o juiz, nesse caso, vai começar aí a entender de uma outra forma, porque você tem uma metodologia de vida, né, que é sempre conversar com outros moradores, tendo outros moradores presentes também. Pessoas que gostam da tua gestão, pessoas que votaram em você na Assembleia, ou um subsíndico, um membro do conselho, enfim, tem alguém lá com você. Então, a gente alerta isso exatamente porque o tema de hoje é morador difícil, e aí ele pode botar mais dificuldade ainda em cima do que já é difícil, né? Entendeu? Então, obviamente eu lamento tudo isso, agora procurar o advogado aí, ver o que está acontecendo para poder reverter essa situação, porque realmente é uma situação muito constrangedora e lamentável, né? Exatamente, né? Procurar isso aí, a questão jurídica, Maria Auxiliadora, para que faça acompanhamento bem de próximo desse processo, porque se por acaso ele der alguma decisão contrária a você, aí pode pesar um pouco mais, tá bom? Deixa eu seguir aqui, tem mais gente aqui no nosso chat aqui também. A Neuza está aí também, queria fazer uma perguntinha. Eu já vou abrir para você, Neuza, só um minutinho, ó. O Hussein aqui, meu amigo, colocou aqui, ó, tem ser humano que nunca acorda bem, nem com ele mesmo, é verdade, Hussein, é bem o Hussein de Juiz de Fora? Não, o Hussein de Curitiba aqui. Achei que era o Hussein de Juiz de Fora. Ó, a Alane aqui falando aqui, ó, verdade, tem um bocado no meu condomínio de mora que parece que os benditos se concentram aqui, que são os moradores difíceis, né? A Kátia aqui, ó, colocando aqui no meu condomínio tem uma senhora idosa que vive sozinha, ela é moradora antiga, mas dá muito problema no condomínio. Síndico anterior vivia reformando o apartamento dela e ela acha que não precisa fazer o mínimo, que é pintar e dar manutenção básica. Está sempre processando o condomínio, fora os problemas mentais. A maioria dos moradores tem boletim de ocorrência contra ela, ela planta muito, joga água pela janela. Resumindo, uma pessoa muito difícil. Meu Deus, nem fale. Olha, eu tenho uma pessoa assim, Kátia, para você ter ideia, ela cortou a internet do prédio todo. Faz aí umas 2 semanas. Ela foi lá e cortou todos os cabos, a gente mandou arrumar, ela foi lá e cortou de novo. Olha, tem uns aí que é difícil. Bota dificuldade em cima do difícil já. Exatamente, em cima do que é, né? E aí a Kelana perguntou, tem como pedir a expulsão da cidadã, do morador difícil? Vamos deixar isso aqui para falar bem no final, que é o morador antissocial, que a gente fala no final como pedir a expulsão? Pode ser, Sérgio? Vamos fazer aqui um remember de todos aqui. A Eri está falando que tem mensagem do WhatsApp com as fotos lá daquele caso dela.
A Gisele, que sugestão também deve divertir por escrito todos os moradores que são vizinhos dessa casa após essa senhora documentar a síndica. Exatamente. Ali, coloca essa câmera, documenta, faz ali informativo. O síndico não pode ser omisso, de forma alguma. A Lana aqui falando que já foi condenada sendo inocente, é triste mesmo. No meu caso, foi acusada de crime ambiental. Até o delegado e outros advogados foram descrentes com o desfecho da história. Olha só, crime ambiental, crime de intolerância religiosa, de racismo. Olha quanta coisa, gente, que a gente pode ter. Eu tive um caso do morador que esse ano ainda tive problema com ele. E olha só, gente, como vale a gente ter um pouquinho, trocar ideia com os outros síndicos, ter um pouquinho de experiência. O que aconteceu nesse caso? É um morador que ele é difícil, mas ele não era tão difícil até aquele tempo. Eu fui na casa dele, no apartamento dele, ver uma situação, e esse morador falou assim, eu fui lá, apertei a campainha, o cara não estava, apertei de novo, eu liguei para ele, falei, tô aqui na frente do seu apartamento. Você pode me atender? Ele falou, olha, eu não tô aí, mas o apartamento está aberto, você pode entrar. Mas nem a pau, Juvenal. Não entre nunca, gente. Né? Porque senão o problema é grande. Eu já tive que pagar uma televisão. Exato. Não, e o pior é assim. E o pior é assim, o cara chegou de São Paulo para curtir o final de semana de feriado prolongado em Santos. E aí, Sérgio, cadê minha televisão? Porque eu deixei a chave na portaria. Falei, não sei. Ah, mas você entrou aqui aquele dia? Eu falei, entrei, mas eu vou subir com a tua televisão, sou doido. Enfim, eu paguei a televisão pro cara e você não acredita, o filho dele saiu de São Paulo na quinta-feira para passar o carnaval aqui, o feriado, não sei do que, aqui em Florianópolis. Ele passou lá em Santos, pegou a televisão do apartamento e trouxe para Florianópolis para passar o final de semana. E aí ele voltou, ele ficou 10 dias em Florianópolis, voltou para Santos. Quando a gente foi botar a televisão no lugar, a televisão já tinha outra lá, porque eu comprei para ele. Olha a confusão que deu, e o filho do cara foi pegar a televisão. É um pepino em cima do outro. Neuza, deixa eu abrir para você, Neuza, por favor, fica à vontade, Neuza. Pode falar. Boa tarde, tudo bom? Bem, você, querida? Boa tarde. Tudo. Seguinte, eu estou com um problema com uma moradora. Ela mora há 30 anos no condomínio, só que ela tem uma rixa com um senhor que fica sempre lá na portaria conversando com o porteiro. Ele nem é bem porteiro, a função dele é zelador, mas ele fica ali na portaria, né, para receber as encomendas, fazer essas coisas. Só que como ela não gosta dele, ela fica pegando no pé do rapaz, e ela passa dia e noite me passando mensagem. Eu falo para ela, eu não posso tirar ele lá da portaria. Ele é um condômino tanto quanto a senhora e ele pode ficar lá o tempo que ele quiser. E principalmente que ele tem uma deficiência na perna, então ele não pode ficar andando muito pela rua, né? Eu falo para ela, não pode. Ela disse, eu já falei com meu amigo delegado que é problema de segurança. Eu falei, mas ele conhece todo mundo, porque faz anos que ele mora no prédio. Eu falei assim, é direito dele de ir, vir e ficar na portaria. Se ele quiser ficar às 24 horas lá, ele pode ficar. Sim. Não tem o que fazer com ele, né? Tem que fazer. É que tem mulheres que não gostam de homem fofoqueiro. Às vezes ele está lá fazendo isso, fofoca. É bem isso. Uhum. É isso aí. E assim, agora, condomínio que não tem fofoca também não tem graça ser síndico, né? Tem que ter um pouquinho, pelo menos 5% tem que ter uma fofoquinha para dar uma movimentada, senão como que a gente vai dar risada também? Senão não é condomínio. Assim não dá, né? Ah, mas eu estranhei, porque o meu outro condomínio é muito tranquilo, as pessoas, assim, tem uma só que de vez em quando dá uns seus piripaque nela, mas daí a gente tira de letra, né? Mas nesse, eu vou te contar, viu? Sai de um, começa o outro, misericórdia. Ô, Neuza, essa pessoa que essa sua vizinha não gosta, esse rapaz, eu não entendi muito bem. Ele é um morador, conhece todo mundo, isso eu entendi, sim, mas ele é zelador do prédio também, é isso? Não, ele fica ali na portaria junto com o zelador. Porque ele é zelador e cuida da portaria, o nosso funcionário, né? E ela não quer que ele fique conversando com ele, entendeu? Assim, eu entendo, uma vez ou outra, eu não vejo problema, não vejo nenhum tipo de problema. Agora, seria importante da sua parte, até para precaução de você como síndica e também cuidadora da segurança dos moradores, né? Não que vai acontecer algo, a gente sabe que é... Sim. Mas quando acontece, vamos supor que alguém pule o muro e assalte uma bicicleta. Vamos supor. Sim. Aí, essa senhora vai se encher de razão ainda mais de falar para todo mundo, olha aí, olha quantas mensagens eu passei para a síndica Neuza, e ela nunca fez nada, e sempre o cara ficava lá distraindo o zelador, distraindo ali. O zelador, ele não é um profissional da segurança, ele não é. Não.
Você não pode exigir do porteiro ou do zelador segurança, porque eles não são seguranças. Vocês não contrataram segurança, vocês contrataram o porteiro ou o zelador. Sim. Então, mas é de bom tom você mandar uma cartinha geral para todo mundo. Você não pode proibir o morador de estar lá, você também tem a sua razão. Mas ela, entre aspas, tem um pouquinho de razão, porque se acontecer alguma coisa, aí ela vai começar a morder em cima de você. Então, o que eu oriento a você fazer? Para sua segurança como síndica, manda uma carta geral. Olha, estamos observando que alguns moradores ficam ali com muita frequência, conversando com o nosso zelador. Isso pode tirar a atenção dele do trabalho. Ninguém é proibido de ficar ali no ambiente do condomínio, todos podem ter o direito de ir e vir, né? Mas a gente pede só uma precaução para não ficar com veemência, né, com muita frequência, tirando a atenção dos nossos funcionários com relação ao trabalho deles. Isso está gerando algumas críticas do condomínio, isso está gerando algumas insatisfações, né? Fala dessa maneira, por quê? Porque aí você tomou uma providência, né? E de repente o funcionário tem que ficar de olho no ambiente perimetral do condomínio para saber o que está acontecendo. Eu acredito que seu condomínio tenha câmeras e tem ali como ter câmeras Sim, no vídeo. Né? Hoje é comum isso, enfim. Ou seja, ele pode se distrair com esse rapaz que fica ali, morador que fica ali conversando com ele, e alguém entrar, porque se alguém entrar para roubar uma bicicleta ou de alguma forma pulou o muro, atrás do condomínio, ele não vai ali, sai daqui, seu menino, ele não vai fazer isso, mas ele pode chamar a polícia, por exemplo. Sim. Entendeu? E aí, ele chamou a polícia, ele não vai evitar o roubo, né? Mas ele chamou a polícia, ele fez alguma coisa. Se ele não fez nada, é porque ele estava distraído com o morador. Aí essa senhora vai se encher de razão e você vai perder a razão numa reunião de condomínio, entendeu? Então, para sua segurança, para te proteger, eu oriento a você fazer uma carta geral com essas palavras que eu citei aqui, entendeu? Então, tá bom, obrigado. Nada. Vamos continuar aqui, Sérgio. Tem aqui, a Gisele falando aqui que a questão do OBO é fundamental. Faça o OBO mesmo, tá? O Denilson aqui, meu amigo lá da Contato, né? Síndicos profissionais mandando um abraço aqui, abração, Denilson. A Márcia aqui. Eu tive um probleminha com a moradora. Foi reforma, o hábito dela e pintou uma parte até da área comum, pelo que eu entendi aqui. Notifiquei ela. Ela foi até o meu apartamento, gritou comigo, tentou entrar no meu apartamento e eu tentando manter a calma, mas foi bem complicada. Meu Deus do céu. Quando você acha que tem gente louca... Então, você sabe que tem aquela normativa 16.280 de 2015, né? Que o morador que vai fazer alguma obra, alguma coisa no apartamento, reforma, ele tem que avisar o síndico por escrito e junto trazer uma ART de um engenheiro responsável, né? Ou uma RRT de um arquiteto, né? E aí, o que acontece? Mesmo que seja uma pintura, sim, mesmo que seja uma pintura. Quando a gente está falando de morador difícil, quando eu lancei essa normativa dentro dos condomínios, foi quando chegou o Código Civil. No artigo 1336, no parágrafo 1º, está lá, no terceiro, perdão, acho que é o terceiro, o morador não pode fazer obra que comprometa a segurança da edificação. Está lá, né, no artigo 1336. E aí, quem é o profissional que vai dizer para mim, síndico, ou para aquele morador, que o que ele está fazendo ali não vai comprometer a segurança da edificação? É um engenheiro civil, né? E aí, registrado no CREA, direitinho, tem que pagar lá as taxas do CREA e tal. E aí eu coloquei isso em assembleia a partir de janeiro de 2003, quando entrou em vigor o Código Civil. Ou seja, há 22 anos, vai fazer 23 anos eu faço isso. E aí, só para você ter uma ideia, você falou de reforma, né? E aí, nessa primeira etapa, que eu comecei a aprovar, estava escrito a palavra obra. Então, o morador que for fazer qualquer tipo de obra, isso no regulamento interno de obras, né? O morador que for fazer qualquer tipo de obra deverá avisar o síndico com antecedência mínima de 3 dias, que a obra vai começar no dia tal, previsão de término para o dia tal, e aprovado pelo CREA também com a assinatura do engenheiro responsável e com as taxas do CREA paga. Beleza, foi aprovado em assembleia isso, mostrei o Código Civil para todo mundo em 2003 e tudo mais. Aí teve um morador que começou a fazer uma obra no apartamento dele. Foi mudar toda a cozinha, pegou toda a cozinha, trocou toda a cozinha. E aí vocês não acreditam, eu toquei na casa dele. Oi, morador, tudo bem? Tudo bem. O senhor está fazendo uma obra aí, não pode? Não, estou fazendo obra, estou fazendo reforma. Eu falei, qual que é a diferença? Não, obra é obra, reforma é reforma. No regulamento interno está escrito que não pode fazer obra, eu não estou fazendo obra, estou fazendo uma reforma. Eu falei, não, senhor, isso é tudo a mesma coisa. E foi uma brigaiada danada, enfim. O que eu fiz? Mudei o texto na assembleia seguinte. Eu botei todo morador que fizer obra, reforma,
né? Obra ou reforma, né? Deverá avisar o síndico de residência e bororó, e vai embora. E aí um outro morador foi lá, mesma coisa, foi reformar a cozinha, tirou os móveis velhos, colocou os móveis novos, mudou toda a cozinha lá, revestimento. Aí eu fui lá tocar. Ô, morador, tudo bem? Isso no outro condomínio. Você está fazendo uma obra, reforma no pode, está aqui no regulamento interno. Não, estou fazendo uma melhoria na minha cozinha. Falei, mas qual que é a diferença de obra, reforma ou melhoria? É tudo a mesma coisa. Não, não é não. Obra, reforma é uma coisa, melhoria é outra. Falei, não é possível. Então, o morador difícil, igual a auxiliadora está contando aqui, igual a Neuza está contando aqui, igual a Érica está contando aqui, igual eu estou contando, o Paulo, todos vocês estão passando, ele te ensina a trabalhar. Ele te ensina a ser síndico. Entendeu? Aí eu fui lá e mudei o regulamento interno tudo de novo. O morador que fizer qualquer obra, ou reforma, ou melhoria, ou qualquer coisa que possa usar a estrutura do condomínio, pronto, aí já emendei uma quarta situação, porque você errar 3 vezes é complicado, não pode, né? E aí foi, né? Então, assim, essa situação da reforma aí, que a pessoa tentou invadir a sua casa, tal, vai lá, faz um boletim de ocorrência, né? E mesmo para pintura, porque na sua pergunta, né, do participante aí, eu estava entendendo o seguinte: a pessoa às vezes faz uma pintura, e pintura você não mexe com a estrutura. Sim. Então ele não precisa ter a RT do engenheiro. Só que nós temos um problema aqui no Brasil, que é o problema do JAC. Você sabe qual que é o problema do JAC? Já que terminou a pintura, vem aqui que eu vou reformar aqui o meu negocinho. Estamos chegando no final do ano agora, né? Ah, vamos fazer o final do ano aqui na minha casa? Vai vir sogra, sogro, mãe, pai, filho, filha, vai vir todo mundo para casa, para tua casa. Legal. Aí vamos fazer a pintura. Então, vou pintar aqui para receber todo mundo muito bem. Aí começa a pintar tudo aqui na minha casa. Aí, pô, ele terminou cedo. Aí, de repente, sai um dinheiro eu sou corretor de imóveis, vendi um imóvel, aí recebi um dinheiro, recebi 15 mil reais da comissão. Já que terminou a pintura, vem aqui, reforma meu banheiro também, que eu quero o banheiro todo bonito, que a minha sogra vai ver o banheiro todo bonito aqui, e que não sei o quê. Enfim, aí o cara tá lá batendo lá porque tá reformando o banheiro. Ou seja, toma muito cuidado, incluindo pintura. Nesse regulamento interno de obra, a pessoa precisa de uma RT. Gente, eu vou até abrir o coração para vocês aqui. Quem quiser um regulamento de obra aí, me chama no meu Insta lá, que eu mando para vocês, gratuito, tá? Eu mando para vocês, exatamente para ajudar nessas coisas aí, para você poder ter um norte ali. De repente você coloca no seu condomínio, adapta ali no seu condomínio para auxiliar. Ó, a Gisele aqui, o que vocês contam são inacreditáveis para um ser humano de bom senso. Exatamente. É bem isso. Acho que essa que é a grande questão, né? A gente pensa, mas, assim, o que a gente consegue falar nesse meio campo todo, Sérgio, é que tem muita gente que acaba olhando apenas para o seu umbigo. Acho que essa gente é a dificuldade de a gente tratar conflitos com pessoas difíceis. Porque o conflito já é difícil. Agora, Sim. Tem pessoas que tornam o conflito ainda mais difícil. E essas Sim. pessoas tornam o conflito ainda mais difícil porque elas olham só para ela. Tem muita gente que se torna conselheiro, a gente já falou várias vezes isso, apenas porque ele tem um afã pessoal, ele tem uma vontade pessoal, ele tem um desejo pessoal. Então, eu me tornando conselheiro, isso vai se tornar muito mais fácil. E aí as pessoas buscam muito isso. E a gente percebe o quanto isso, de fato, influencia. Então, se tem algo desafiador, é a gente tratar conflitos com pessoas que já são difíceis. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa lidar muito nisso, Sérgio, é aquela questão que, até coloquei isso hoje, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. E, na realidade, não é esse o nosso papel, né, Sérgio? Sim, não é. Não é nem querendo. E se a gente tentar, é pior ainda, porque a gente se desgasta e nunca vai conseguir. Então não adianta querer agradar a todos. O que eu considero, o que eu acho correto fazer como síndico, é você fazer o que está escrito na convenção no regulamento interno. Porque pode ser qualquer processo judicial, né? Nenhum deles vai ganhar de você daquilo que foi aprovado em assembleia, do que está escrito na convenção, do que está escrito no regulamento interno. Ninguém, né? Então, assim, o que eu acho, né, é que você tem que tomar muito cuidado com as coisas que faz, sempre pegar 2 assinaturas, sempre pensar, porque existe uma mensagem subliminar na cabeça do morador. O morador, ele é uma criança. Imagina você aqui que tem 2, 3, 4 filhos. Eles brigam entre eles. E cabe a você, líder, pai ou mãe, chegar para eles e dizer, olha, vamos parar, vamos, o que você quer dizer realmente, conversar com ele. Então, quando a Neuza veio trazer essa situação daquela senhora que não gosta daquele outro morador que fica lá tirando a atenção do porteiro dela, do zelador que também é uma espécie de porteiro ali, eu já pensei logo numa mensagem que não está incluída ali,
Talvez o que essa senhora não quer, que ela não gosta de um fofoqueiro que fique fofocando da vida dos outros ali na portaria, mas na verdade ela quer dizer uma outra coisa, que pode acontecer. Então pense sempre dessa forma, porque aí você consegue respirar fundo e ter paciência para cuidar daquele morador. Entendeu? Que é isso que eu falo nas minhas mentorias com todos os síndicos, né? Nas minhas mentorias chega sempre coisa assim, dessa natureza, e até piores também. E aí eu sempre falo para eles que pode ter uma mensagem ali que você não está enxergando. E aí, muitos na sequência da mentoria falam, caramba, Sergitinha, olha o que aconteceu, isso e aquilo, isso e isso, poxa e tal. Quer dizer, e a coisa vai se caminhando sempre para a paz, né? Porque a gente procura dentro da nossa... O único lugar que no mundo que a gente tem paz é dentro da nossa casa. É o único. Então, quando a gente mora num condomínio e não tem paz lá dentro, as pessoas vão começar a gritar. Elas vão começar a espernear, de alguma forma elas vão reagir. E a forma de reagir delas, às vezes, não é a forma direta, é uma forma indireta. E aí você, como líder, você como especialista, você tem que perceber isso. Né? Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante mesmo. E eu queria também dizer para vocês que a gente está formando uma rede social da Conase, né, o Paulo, também. E na rede social a gente tem o Clube Conase, né, que é o clube.conase.org.br, né, e lá a gente vai fazer também essas mentorias em grupo, tanto síndico quanto síndico morador, síndico, até morador de condomínio a gente está convidando, a gente vai ter uma parte ali de morador de condomínio. Por quê? Porque a gente ajudando o morador, a gente indiretamente está ajudando o síndico. Então, várias das situações que a Neuza falou, que vocês estão falando aí de outros moradores, pede para eles entrarem na nossa rede social Conase, que a gente vai ter aí, a gente, na verdade, vai inaugurar agora, já está meio que pronta, mas a gente vai inaugurar agora dia 27 de novembro, que é o nosso dia de comemoração do Dia do Síndico da Conase, que vai ser em São Paulo, né? E aí vocês entram lá, e aí a gente vai criar uma rede muito grande, Brasil inteiro, são mais de 130 mil síndicos, e aí vai criar uma rede muito grande de network e de abertura de mente para a gente poder resolver os problemas e viver em paz, né? Que esse é o grande objetivo, né, Paulinho? Exatamente, é bem isso mesmo, né? Pessoal, vamos falar agora, vamos dizer que você de repente tem um condômino aí no seu condomínio que é aquele cara complicado, é aquele cara, enfim, tudo isso que a gente falou aqui. Como que eu faço para expulsar esse cara, o famoso condômino antissocial? Existe essa possibilidade? Existe. É fácil? Não, não é. Não é fácil, não é simples, mas existe, né, Sérgio? Existe. Já aconteceu isso comigo uma única vez, num prédio de 6 apartamentos. 6 apartamentos. Uma moradora lá estava... E até hoje os processos que a gente vem acompanhando, para você provar e o juiz decretar que aquele morador é antissocial e fazer com que ele saia do condomínio, isso é muito, muito grave. Tem que provar realmente, tem que ter muita... Não é... Outro dia uma mulher disse que o morador é antissocial porque não cumprimenta ela no elevador. Gente, né? Não é isso, né? Não é isso. O antissocial é você veementemente não cumprir regras. Então, por exemplo, esse caso durou 6 anos. Esse caso do condomínio de 6 apartamentos foi um caso que durou 6 anos. Era um casal de aposentados, onde a Dona Inês, eu posso até falar até o nome, que não tem problema, a Dona Inês, e o marido dela é um policial aposentado. Eles começaram, a vida deles cotidiana começava às 10 horas da noite. Então, ela passava aspirador de pó às 10 horas da noite. Ela lavava roupa, ela ligava o som para fazer limpeza na casa às 10 da noite e ia até 2, 3, 4 horas da manhã. E ninguém passou a dormir. O vizinho dela de baixo era um dentista, o Wagner Nascimento, um dentista em Santos, e aí ele fez algumas operações, algumas cirurgias, por exemplo, de manhã cedo, né, o médico tem o hábito de fazer a cirurgia de manhã cedo, estão descansados, tal, né, e dentista. E ele foi dar uma anestesia numa paciente, que ele ficou a noite inteira sem dormir, ela ficou com a boca desse tamanho, assim, sabe? Acontece aqueles, né, problemas, tal. Eu estou te contando a história porque isso faz parte do processo que o juiz decretou para aquele casal sair do condomínio. Então, foi provado isso em audiência, esse dentista tomou um processo dessa senhora, teve que arcar com os prejuízos e tudo mais, que a anestesia deu errado e ela ficou com a boca extremamente inchada. O que mais?
que outros profissionais não queriam trabalhar. Para você ter uma ideia, um prédio de 6 apartamentos tinham 3 andares, que eram 2 por andar, tá? No condomínio do lado, parede com parede do lado, era um condomínio de 15 andares mais ou menos, e os apartamentos na época, lá em 2001, 2002, valiam 300 mil reais, valiam 200 mil reais, 250, que era como se fosse 1 milhão, 1 milhão e meio hoje, né? Para você ter uma ideia, as pessoas estavam vendendo o apartamento por 80 mil. Então pega um apartamento de 1 milhão hoje e vende ele por 500 mil para vender. Porque eles estavam desvalorizando os apartamentos do lado, do prédio do lado. Porque as pessoas que iam lá ver o apartamento, e eu falava assim, esse aqui é aquele prédio famoso do lado da Dona Inês, né? Então o prédio já estava conhecido na cidade de Santos inteira, como o prédio da Dona Inês. Então foram 6 anos longos de processo, teve laudos de avaliadores imobiliários, judiciais, para dizer que realmente o apartamento não estava valendo mais nada, tanto do prédio que a Dona Inês morava, quanto do condomínio do lado. Enfim, processo para lá, processo para cá, o juiz decreta, então, que em 48 horas ela tem que mudar do condomínio. Perfeito. Em 48 horas, ela resolveu o problema. Parou um caminhão lá de mudança, e aí foi todo mundo para a rua. Então, você imagina uma festa de final de ano na rua, todo mundo na rua, nesse caso foi durante o dia, porque a mudança foi durante o dia, e os prédios do lado e o prédio dela, que só tinham mais 5 unidades, né, estavam todos na rua, esperando ela mudar realmente. E queriam soltar rojão e tudo mais. Ela vai mudar. Aí todo mundo, calma, ainda não solta o rojão. Estava todo mundo com o rojão na mão. Todo mundo com o rojão na mão. E aí, isso foi filmado na TV local lá, foi tudo filmado, foi tudo passado isso daí. Isso aí ficou conhecido isso daí. Aí o pessoal começou a perguntar por que eles não estavam lá na hora da mudança. Tinha um tutor para estar lá na hora da mudança, porque eles estavam com medo de serem linchados, estavam com medo estavam sendo ameaçados, enfim. Aí era um tutor que estava acompanhando a mudança. Aí todo mundo perguntava, é o último móvel? É o último sofá? Já veio fogão, já veio máquina de lavar roupa, é o último sofá? Não, ainda falta, então traz tudo. Aí o cara falou, esse aqui é o último sofá. O cara foi obrigado a falar, senão ia sobrar para ele. Esse aqui é o último móvel, está subindo. Aí começaram a tentar acender os rojões. Todo mundo, não, calma, espera. Não acende o rojão ainda não, espera aí, calma. Aí o que aconteceu? Aí fecharam a porta do caminhão, né? Aí todo mundo já queria soltar o rojão. Não, calma, espera. E se o caminhão não funcionar? O cara vai ligar o caminhão agora e se o caminhão não funcionar? Calma, espera. Aí o caminhão ligou. Aí, calma, espera, se o câmbio não funcionar. Aí o caminhão foi embora, quando virou a esquina, parecia ano novo. Juro por Deus. Era rojão para tudo quanto é lado, que você não faz ideia. Então, assim, para hoje você tirar um condomínio social, nós temos a ajuda. Eu contei essa história porque a gente estava, isso foi em 2002, 2003, que aí entrou o Código Civil em vigor em 2003, que nos ajudou a acelerar esse processo. Por isso que eu contei essa história, porque além de provar com algumas coisas, alguns exemplos, o artigo 1337 do Código Civil, ele nos ajuda a agilizar o condomínio social para que o juiz entenda que tem que tirar esse cara do condomínio. Obviamente, o advogado, né, do condomínio tem que atuar firme em cima disso, tá? E sempre escolha um advogado condominial. Aliás, todos vocês têm que ter um advogado para chamar de meu, né? Você tem que ter um advogado aqui do lado, falar, isso aqui é meu advogado do condomínio, obviamente, não advogado seu, mas do condomínio para estar com vocês lá, tá? E aí, o que você tem que fazer? No artigo 337, você tem que aprovar em assembleia, porque ele diz assim lá, o condômino que não cumprir os seus deveres perante o condomínio poderá pagar multa de 5 vezes o valor do condomínio, do último condomínio. Então, vamos supor que o último condomínio seja R$500. Então, o morador que não cumpre, frequentemente, que não cumpre os deveres dele reiteradamente, que está escrito isso no artigo, reiteradamente, os seus deveres perante o condomínio, e é dever do morador cumprir o regimento interno, é dever do síndico efetivá-lo, mas é dever do morador cumprir também. Então, se ele reiteradamente não vem cumprindo, você pode dar uma multa para ele de até 5 vezes o valor do condomínio dele. Então, até R$2.500 você pode dar uma multa. Se essa multa rolou hoje é dia 6 de novembro, vai rolar amanhã, vai rolar no dia 20 de novembro, e vai rolar outro em dezembro, esse cara já está mais do que provado que ele não consegue viver em condomínio. E aí o teu advogado, com certeza, vai ter meios mais fáceis na operação que você realizou de falar para o juiz, excelência, não tem como esse cara conviver socialmente nesse condomínio. Ele não dá para viver e ponto final. Tá? Então, tem como tirar sim. O artigo 337 veio nos ajudar e consulte o seu advogado.
consulte, porque ele vai te ajudar a fazer cumprir na prática esse artigo 337. Exatamente, é bem isso mesmo. É essa dificuldade que se tem, mas o que acontece, gente, é que alguns moradores, alguns condomínios querem retirar um morador sem esse cara nunca ter levado uma multa, sem nunca ter levado uma notificação. Ele é antissocial, mas antissocial com base no quê? Primeira pergunta que o juiz vai fazer: quantas notificações ele recebeu? Quantas multas ele recebeu? Eu nunca fui multado. Levou uma ou outra notificação. Não é antissocial. Antissocial é o cara que é notificado, é multado e mesmo assim ele não altera, mesmo assim ele não muda. Então, isso que tem que tomar muito cuidado. Sérgio, nós estamos a quase 1 hora, aliás, estamos a 1 hora conversando aqui. Eu não peguei nada do script que eu tinha feito para a gente conversar, porque a conversa foi fluindo aqui, né? E assim que é bom. Vamos falar um pouquinho da Conase, rapidinho para o pessoal? Vamos explicar um pouco do que é a Conase? Gente, na Conase é o seguinte, a gente tem uma MBA aí, que é um MBA que ele dura 18 meses, né, Sérgio? Com professores 18 meses, de 15 a 18 meses. Que é com professores do Brasil todo, gente, onde você aprende todas as etapas de uma administração condominial. Detalhe, Sérgio, com o certificado do MEC. Exatamente. E aulas todas as 2 vezes por semana, né, Sérgio? Só me refresca aqui. Exatamente, 2 vezes por semana, mas assim, as aulas são gravadas, na verdade, né? As aulas são gravadas. Eu estou só escrevendo aqui um valor. As aulas são gravadas, gente, são 2 vezes por semana. Você pode assistir ao vivo, você pode assistir gravada. São aulas que envolvem todas as áreas aí, da gestão condominial, área financeira, área jurídica, área de manutenção, área de 41 disciplinas, né? Você vai fazer 41 provas com 10 questões, a média é 7, né, para fazer a prova. Então, o MBA de 432 horas, a gente está na Black Friday aí de 3.418 por R$ 2.500. Cara, é muita diferença de valor. E esses R$ 2.500 dá para dividir em até 20 vezes no cartão. Tem 20 vezes no cartão. Gente, então é um baita de um curso desse para você, por um investimento muito baixo. Um investimento muito pequeno, gente, para você participar de um curso desse, principalmente para você ter essa troca, né? É importante salientar o seguinte, o certificado da Conase é conhecido pelo MEC do MBA, e ele é igual uma PUC, igual uma universidade federal que você vai fazer aí, uma universidade aí, USP, qualquer uma outra. É uma pós-graduação válida para você criar e continuar a tua carreira aqui na Conase. Veja, hoje nós temos alunos que são mentores, alunos que dão palestras, por exemplo, o Anderson Macarenco, que é um síndico de Vitória, que é um aluno do MBA, que é um aluno que passou no exame da FGV Conase também, e que ele hoje é palestrante Conase. E agora ele está subindo para o último grau, que é o grau nível 10 da Conase, né? O nível 10, você vai ser mentor, ou seja, você dá mentoria para novas pessoas entrando no mercado. Então, o Anderson está comigo, por exemplo, desde 2013, ele fez o curso de síndico profissional, e ele vem seguindo essa carreira da Conase, e hoje é um host, por exemplo, é um dos hosts do ConaseCast também que a gente lançou, né? Precisa ter uma graduação. Se você já estiver terminando a graduação, ou tecnólogo, você pode ser tecnólogo por 2 anos, tá? O tecnólogo exige 2 anos, tá? Ou contabilidade, ou administração, ou qualquer outro tecnólogo, tá? E se você já tiver uma graduação, também dá em administração, direito, psicologia, enfermagem, qualquer graduação, tá? E aí você, então, consegue fazer a tua inscrição. Sérgio, mas eu estou terminando a minha graduação, ainda falta 2 anos, eu posso fazer o MBA junto? Pode, você vai terminar os 2 juntos, só que eu só vou liberar o certificado do MBA quando você tiver o certificado da graduação na mão. Então pode ser que demore um pouquinho até você ter um certificado para poder pegar o outro, mas pelo menos o curso já fica validado, o diário de classe que a gente faz já fica tudo validado, as provas você já vai fazendo devagar, né? E o importante, é importantíssimo isso. O MBA você vai fazer no seu tempo. A gente está falando aqui de 18 meses, a gente está falando aqui de 15 meses, mas, Sérgio, eu sou síndico aqui de 10 condomínios, eu posso fazer o MBA no meu tempo? Pode. Você não precisa terminar. O MBA que está começando agora, a 4ª turma, vai terminar em março de 27, tá? Então vai ser 15 meses, aí de 15 a 18 meses. Vai ser aí todo mês de julho e dezembro a gente dá umas férias, né? De 15 de dezembro a 15 de janeiro tem férias, e de 1 a 30 de julho tem férias. E ali você tem as aulas gravadas, que você pode adiantar, né? Eu vou dar como exemplo, o Paulo participou da primeira formatura agora em agosto. Teve 3 síndicas de Fortaleza que fizeram de janeiro até julho. Elas fizeram em 7 meses o curso. Tem gente que começou em março do ano passado na turma 1,
E não terminou ainda. Por exemplo, alguns síndicos de Porto Alegre, porque logo em maio tivemos a enchente. Tivemos problema lá da enchente, aquela situação toda muito triste, né, que aconteceu ali no Rio Grande do Sul inteiro. Então, alguns pararam, uns já retornaram, já finalizaram, outros estão retornando ainda. Enfim, você pode fazer no seu tempo. Então, não se preocupe em terminar em março de 27, né? Se preocupe em terminar, porque isso vai agregar muito no teu currículo e as pessoas vão entender e vão te valorizar ainda mais nos condomínios, que é isso que está acontecendo. As pessoas estão sendo muito valorizadas nos condomínios, entendeu? Então, isso está muito bacana, tá? Maravilha. Gente, fica aí então um convite para todos vocês, tá? Para conhecerem um pouquinho mais. Entra ali, se alguém quiser, me chama aqui, chama o Serjão aí, que a gente explica melhor para participar, porque, de fato, é um negócio longo, né? Não é algo pequeno, né? Curto, e tem muito conhecimento disponível. Serjão, antes de mais nada, eu quero agradecer aí por você ter aberto aí um tempo na tua agenda para vir participar. Eu que agradeço, pô. Obrigado mesmo, obrigado pelo carinho, viu? Uma honra, obrigado você aí por a gente estar conectado, né? Exato. E obrigado aí pela participação de todos também, foi muito gostoso aí ter essa interação. Lembrei até de outras coisas aqui também, por isso que esse bate-papo é bom, porque eu recordo muita coisa aqui, né? E esse assunto é assunto para a gente ficar até domingo na hora do Fantástico aqui, né? Meu Deus do céu, é muita coisa. É muita coisa, né? Não dá para a gente abarcar tudo aí. Sérgio, obrigado mais uma vez, gente. Ó, quem quiser seguir o Sérgio, deixa eu colocar suas redes sociais aqui, Sérgio. Acabei não colocando aqui, ó. @Sérgio Craveiro, né? Isso, Conase Brasil. E @Conase Brasil. Tá aí, gente. As duas, tá bom? Sérgio, obrigado uma vez mais. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Quinta-feira que vem, estamos aqui de novo. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, Paulinho. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau.